Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos ler 25 de Segundo Reis. É o último capítulo, daí a gente fecha esse livro, tá? Antes vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe, nos proteja e nos dê sabedoria. Pai querido, estamos aqui na tua presença, Senhor. E em nome de Jesus te pedimos, Senhor, perdão por nossos pecados. E obrigado por mais este dia, por poder estar aqui e ler o teu livro sagrado, Pai. Obrigado, Senhor, pelo nosso alimento, pela salvação em Cristo Jesus que o Senhor nos deu, Pai. Obrigado por nos proteger, obrigado por nos livrar de tantos perigos, Senhor. Conosco, Senhor, nos ajude, não solta da nossa mão, Pai. E peço ao Senhor que abençoe e proteja a todos e sustenta, Senhor, todos os missionários que estão pelo mundo. Supra as necessidades deles, Pai. E também pedimos, Senhor, por todas as pessoas que, pelo mundo afora, perderam seus lares, seja por catástrofes, seja por guerra, Pai. Cuide de cada um, Senhor. E nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente, para o último capítulo de Segundo Reis. Zedequias se revoltou contra o rei Nabucodonosor da Babilônia. Então, Nabucodonosor veio com todo o seu exército e atacou a cidade de Jerusalém no dia 10 do 10º mês do ano 9 do reinado de Zedequias. Eles acamparam fora da cidade e construíram rampas de ataque ao redor dela. Ficaram cercando a cidade até o ano 11 do reinado de Zedequias. No dia 9 do 4º mês do mesmo ano, quando a cidade estava apertada pela fome e não havia comida para o povo, os babilônios conseguiram abrir uma brecha na muralha da cidade. Então os babilônios eles conseguiram abrir uma brecha na muralha da cidade, embora eles estivessem em volta da cidade, Todos os soldados israelitas fugiram durante a noite. Eles saíram pelo caminho do jardim do rei, foram pelo portão que ligava as duas muralhas e fugiram na direção do vale do Jordão. Mas o exército dos babilônios perseguiu o rei Zedequias, alcançou-o na planície de Jericó e todos os seus soldados o abandonaram. Zedequias foi preso e levado para o rei da Babilônia, e estava na cidade de Ribla. Ali, Nabucodonosor pronunciou a sua sentença contra Zedequias. Mataram seus filhos na frente dele. Então, Nabucodonosor mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze. Depois o levaram para Babilônia. Você vê o tanto de sofrimento? Tudo pela desobediência a Deus, né? Desobedeceram tanto o Senhor que voltaram a ser cativos de novo o povo, né? No dia 7 do 5º mês do ano 19 do reinado de Nabucodonosor da Babilônia, Nebuzaradã, conselheiro do rei e comandante-geral do seu exército, entrou em Jerusalém.
Ele incendiou o templo, o palácio do rei e as casas de todas as pessoas importantes de Jerusalém. E os seus soldados derrubaram as muralhas da cidade. Então Nebuzaradã levou para a Babilônia as pessoas que haviam sido deixadas na cidade, o resto dos operários especializados e aqueles que haviam passado para o lado dos babilônios, mas deixou em Judá algumas das pessoas mais pobres e as pôs para trabalhar nas plantações de uvas e nos campos. Os babilônios quebraram as colunas de bronze e as carretas que estavam no templo, e também o grande tanque de bronze. Então levaram todo o bronze para a Babilônia. Também levaram embora as pás e as vasilhas usadas para carregar as cinzas do altar. Levaram ainda as tesouras de cortar pavios, de lamparinas, as vasilhas de queimar incenso e todos os outros objetos de bronze usados no serviço do templo. Nebuzaradã levou embora tudo que era feito de ouro e de prata, incluindo as vasilhas pequenas e os pratos de carregar brasas. Não foi possível calcular o peso dos objetos de bronze que o rei Salomão havia feito para o templo, isto é, as 2 colunas, as carretas e o grande tanque, pois eram pesados demais. As 2 colunas eram iguais e cada uma tinha 8 metros de altura, com um remate de bronze no alto que media 1,30 m de altura. Em toda a volta do remate havia um enfeite rendilhado e com romãs de bronze. Tanto luxo sem obediência a Deus, né? Nebuzaradã, o comandante-geral do exército babilônio, também levou como prisioneiros Seraías, o grande sacerdote, e Sofonias, o segundo sacerdote, e os 3 outros oficiais de importância do templo. Da cidade, ele levou o oficial que tinha sido comandante das tropas, 5 conselheiros do rei, que ainda estavam lá, o oficial encarregado de alistar homens para o exército e mais 60 homens importantes. Nebuzaradã os levou ao rei da Babilônia, que estava na cidade de Ribla, na terra de Ramate. Ali o rei mandou surrá-los e depois matá-los. Assim, o povo de Judá foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. O rei Nabucodonosor da Babilônia colocou Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã, como governador de Judá, e o encarregou de todos aqueles que não haviam sido levados para a Babilônia. Os oficiais e os soldados israelitas que não se haviam entregado souberam disso e foram se encontrar com Gedalias em Mispa. Esses oficiais eram Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filhos de Tanumete, da cidade de Netofa, e Jazanias de Maacá. Gedalias disse a eles: eu dou a minha palavra que vocês não precisam ter medo dos oficiais babilônios. Fiquem morando nesta cidade, trabalhem para o rei da Babilônia, e tudo correrá bem para vocês. Porém, no 7º mês daquele ano, Ismael, filho de Netanias e neto de Elisama, que era da família do rei, foi até Mispa com 10 homens.
atacou Gedalias e o matou. Também matou os israelitas e babilônios que estavam ali com ele. Então todos os israelitas, tanto os mais importantes como os mais humildes, junto com os oficiais do exército, saíram e foram para o Egito, pois estavam com medo dos babilônios. No ano em que Evil-Merodach se tornou rei da Babilônia, ele foi bondoso com o rei Joaquim de Judá e o libertou da prisão. Isso aconteceu 37 anos, 11 meses e 27 dias depois que Joaquim havia sido levado como prisioneiro. Evil-Merodach tratou Joaquim com bondade e lhe deu uma posição mais alta do que a dos outros reis que eram prisioneiros como ele na Babilônia. E assim deixaram que Joaquim tirasse as suas roupas de prisioneiro e vestisse as suas próprias roupas e comesse junto com o rei pelo resto da sua vida. E todos os dias, enquanto viveu, recebeu do rei uma pensão para o seu sustento. Nós terminamos então o 25, né? Terminamos de ler o livro de 2 Reis. Obrigado, Senhor, por mais essa leitura abençoada. Peço ao Senhor que abençoe e proteja cada um de vocês. Fique com o Senhor Jesus.